Saudações, sou Henrique Lima, instrutor de quarta câmara na Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 17 de setembro de 2023 e o tema da conferência que será ministrada no dia de hoje é Como nutrir-se do conhecimento verdadeiro sem se afogar nas vaidades. Nesta conferência, iremos abordar o pilar da filosofia, a filosofia da ciência, aprendendo a diferenciar o conhecimento exterior do conhecimento interior, o chamado conhecimento verdadeiro, a gnose. E como adquirir esse conhecimento sem se afogar em vaidades, observando os grandes filósofos Marco Aurélio, Miyamoto Musashi e o venerável mestre Samael Aun Weor, fundador do movimento gnóstico. Originalmente, o conhecimento interior vem da palavra gnose, que deriva do verbo grego gnosko, que significa conhecer. A gnose é a matriz de todos os conhecimentos, e dela surge a ciência, sendo a verdadeira ciência adquirida apenas quando conquistamos o intelecto superior, com um trabalho íntimo, a dádiva maravilhosa que Deus deu ao homem. Deus deu ao ser humano. É o conhecimento superior que busca a compreensão espiritual e a consciência interior. Porém, o que ocorreu em nosso mundo é que a ciência materialista, mundana, voltou seu olhar para fora e não para dentro, com cientistas intelectualistas buscando compreender o universo afora, sem ao menos compreender a si mesmo, acumulando teorias e supostos conhecimentos que jamais colocam em prática e muito menos servem à natureza, ou mesmo à humanidade, na grande parte das vezes. Então a ciência materialista, ela surge do homem em oposição, surge pelas vaidades, pelo egoísmo, de querer dominar e controlar a natureza, criando diversas teorias sobre como funciona o universo criado por Deus. E essa ciência, ela se apega à matéria, à terra, ao dinheiro, às vaidades e à ganância. Deste modo, essa ciência do homem, ela está presa à terra. Por isso, sequer ela consegue perceber a existência da veracidade do divino, que habita em todos os lugares. Enquanto para a gnose, a ciência é a união das palavras cien e sia, cien se refere à têmpora, a parte mais superior do nosso corpo. E também se refere à palavra 100, 10 vezes 10, que somando os seus números não decimais, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar ao 10, obtém-se a soma 55, que somado novamente, chega ao 10. Ou seja, 10 vezes 10. Os primeiros 5 equivalem aos 5 elementos. Ao elemento éter, que corresponde ao Pai, Keter. Ao elemento fogo, que corresponde ao Cristo, Chokmah. Ao elemento ar, que corresponde ao Espírito Santo, Binah. Ao elemento água, que corresponde a Atman, o Cristo íntimo. E ao elemento terra, que corresponde a Budi. Somado aos 5 aspectos da divindade superior, do real ser, ou seja, devemos integrar a natureza com a natureza de Deus em nós. Já a palavra cia vem dos ossos da base da coluna,
onde situa-se os nervos ciáticos, onde nós sentamos. Ou seja, a ciência seria da cabeça aos pés, representada pela árvore da Cabala, na qual devemos trabalhar para cristalizar os corpos superiores e seus princípios, 10 vezes 10. 10 esferas que devem ser trabalhadas: a inteligência, a sabedoria, misericórdia, justiça, esplendor, vitória, fundamento, a beleza. Todos esses fundamentos da natureza que habita dentro de nós, para conhecer a natureza divina que habita dentro de nós. Devemos trabalhar para cristalizar estes elementos. Esse tema será mais abordado profundamente na próxima conferência, que será ministrada por mim, junto ao real ser que habita em mim. Para os gnósticos, a filosofia surge da própria gnose, que seria a união da inspiração com a emoção, que flui da ciência, de se conhecer da cabeça aos pés. A cabeça situa-se a consciência, o espírito que habita dentro de nós, a têmpora, a glândula pineal, a ligação com o divino. Enquanto aos pés, na base da nossa coluna, se encontraria as paixões, os egos, a personalidade que foi agregada em nós. A filosofia em si é uma disciplina intelectual superior que busca compreender as questões fundamentais sobre a existência, o conhecimento, a moral e outros aspectos da realidade. Ela utiliza o pensamento crítico, lógico e a razão para explorar essas questões. Então a filosofia, ela se nutre da capacidade de se auto-observar e se criticar. Porém, como fazemos isso sem sentir aquela emoção de culpa ou de acerto, a euforia quando acertamos ou a tristeza quando erramos? Como podemos aprender a se libertar dessa dualidade para poder ter uma análise crítica e racional, com um intelecto superior? Antes de irmos para a prática em si, de como se nutrir com o conhecimento e não se envaidecer, gostaria de falar brevemente sobre os seguintes livros, nos quais me inspirei para conceber esta conferência. Iniciando primeiramente com o livro Meditações, do imperador Marco Aurélio, imperador romano. O livro Meditação surge do estoicismo, que é uma filosofia antiga, que se originou na Grécia, por volta do século III a.C. Ela ensina a importância do autocontrole, da autoobservação, da busca pela virtude, da racionalidade e da aceitação serena das circunstâncias da vida. Os estoicos acreditavam que as emoções negativas eram causadas por julgamentos errôneos e que as pessoas deveriam buscar a sabedoria para viver uma vida virtuosa e tranquila, independente das adversidades externas. De certo modo, os estoicos estavam corretos sobre o seu pensamento das emoções negativas. Porém, qual a origem delas, dessas paixões que tanto buscavam combater? Elas surgem do orgasmo fisiológico, a expulsão do sêmen do corpo. Essa expulsão está relacionada com a expulsão do Éden, quando eles comem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Nesse caso,
o mal, que se origina do desejo, e do desejo, o egoísmo, que se opõe e aprisiona, engarrafando as virtudes. O desejo se opõe às virtudes, e ele enclausura esses valores, enclausura a castidade, a temperança, a caridade, o altruísmo, a diligência, a humildade, o amor. Então, enclausurando, ele se agrega a nós como raízes e estão alojados na base da nossa coluna, no cia, próximo aos nervos ciáticos. Eles engarrafam as virtudes que são naturais do ser, se afogam em paixões e devaneios. E disso surge o sofrimento e a chamada personalidade, que se agrega a nós. Essas personalidades são os eus psicológicos. O eu da ira, eu tenho raiva, eu tenho gula, eu estou com fome, eu preciso de mais, eu sou a vítima. Que podemos observar em nós, podemos observar esses elementos em nós. Se nós paramos para nos auto-observar, ouvindo o que nós dizemos, vamos observar esses diversos eus que são citados durante o dia. E também podemos observar fora de nós, com o espelho psicológico. Certo, mas o que seria esse espelho psicológico? Mas antes, vamos compreender um pouco mais profundamente como vamos eliminar esses elementos. Como evitamos esse sofrimento? Vamos imaginar, então, uma rotina diária para colocar esse conhecimento em prática. E para isso, o livro de Miyamoto Musashi, o livro dos 5 anéis, o livro dos 5 elementos. Então, fizemos um exercício. Foi feito um exercício de imaginação. Imaginação de um diário que unisse a meditação da filosofia estoica com o conhecimento do mestre Samael Aun Weor, da gnose, que ensina os 3 fatores de revolução da consciência, a morte psicológica, a sexualidade superior e o sacrifício pela humanidade, assim como as ferramentas que já foram citadas, a própria meditação, o espelho psicológico. Mas agora vamos colocar isso em prática. Como seria um diário viver, colocando a filosofia da ciência, do conhecimento interior e dos 3 fatores de revolução da consciência, na busca por assimilar os valores naturais do ar, da água, do fogo, da terra e do éter. Vamos começar, então, pelo título diário: Jornada da Virtude Interior, Meditação, a Maestria com Propósito Divino. Então, iniciemos pela prática matinal, no amanhecer, na alvorada. Então, iniciamos o nosso dia com exercícios de meditação e respiração profunda. Então, respiramos profundamente. Podemos estar colocados, sentados, com as palmas das mãos abertas sobre as coxas, se ligando com a terra, sentindo a terra e o ar, com a respiração, para trazer estabilidade emocional e autocontrole. A respiração é a própria ciência, pois a ciência ela está dentro de nós e ela se inicia na têmpora. Então, quando nós respiramos, estamos trazendo ciência, ciência de si, para se recordar, recordar-se de si mesmo, a ciência. Então, com a mente tranquila, podemos entoar um haiku, que é um tipo de poesia japonesa que tem um começo e um fim, com frases sutis, que devem ser interpretadas de forma metafórica. Um dia pode ser visto de uma forma e no outro pode ser compreendido de outra forma, para que enriqueça o nosso diário. Vamos filosofar, vamos buscar nos autoconhecer e nos inspirar, pois a ciência, ela precisa também da arte.
A filosofia é a arte. A ciência é a matriz de todo o conhecimento. Então, por isso, a arte é tão necessária, sendo um dos 4 pilares formadores da gnose: a arte, a filosofia, a mística. O haiku, então, ele inicia-se dizendo a seguinte frase: na mente tranquila, como a terra, eu permaneço e sigo o meu caminho. Então, a mente tranquila, como a terra, eu permaneço e sigo o meu caminho. Trazemos essa recordação de permanência, de força, de firmeza. Hoje inicio o meu dia com humildade, lembrando que sou um instrumento do divino, pronto para seguir a vontade do ser superior, do real ser que habita em nós. Então seguimos para uma breve reflexão filosófica, baseada naquilo que a gente aprendeu do estoicismo, de não se apegar, de aprender a lidar com as emoções, pela busca da virtuosidade. Observamos os ensinamentos do mestre Samael Aun-Weor, que fala sobre a morte psicológica, o sacrifício pela humanidade e a sexualidade superior. E nós vamos direcionando essa energia do elemento fogo para as nossas virtudes. Então podemos citar a seguinte frase: hoje direciono minha energia para a virtude consciente, de que é o divino em mim que me guia. Então direcionamos essa energia para o nosso ser, o ser que guia dentro de nós, o fogo que habita dentro de nós, a força, o ímpeto. Mas todos nós temos trabalho, o trabalho físico. Esse trabalho físico, pelo livro do Miyamoto Musashi, Os Cinco Anéis, ele está diretamente ligado à Terra. Ele diz que todos os conhecimentos devem ser aprendidos e observados. Todas as técnicas, todas as profissões. A profissão do marceneiro, a profissão do artesão, a profissão do arquiteto, a profissão do ferreiro e a profissão do guerreiro. Todas elas devem ser observadas e aprendidas. Aprender como cada profissão lida com o seu labor. O samurai, o guerreiro, ele tem que ser tão hábil com as ferramentas tanto quanto um artesão. E o artesão, um arquiteto, ele deve aprender a escolher os construtores que irão fazer a obra de forma sábia, selecionando os mais aptos para fazer os trabalhos mais responsáveis e os inaptos a fazerem os trabalhos mais simples, de simplesmente coletar os materiais, de levar os materiais, enquanto aqueles que detêm o conhecimento, eles realmente vão estar colocando as mãos na estrutura da construção. Então a terra, ela está ligada com a sabedoria de administrar o seu dia, administrar o seu trabalho, para que o que seja construído nesse dia não desmorone. Ele precisa estar firme com uma estrutura, como se fosse construído com pedra sólida, uma pedra bruta de mármore. Então, temos a nossa pausa para o almoço. Nessa pausa, durante o almoço, vamos aproveitar para praticar a gratidão que os estoicos nos ensinam. A gratidão pela vida, pelo momento. Apreciar o momento com a atenção plena, recordando aquele momento, estando atento àquele momento, saboreando o alimento, conversando com a família, sentindo realmente o sabor da vida. Essa atenção plena em si mesmo, ela também é uma recordação íntima. Então nós respiramos para trazer essa atenção plena novamente. Então o ar, se o ar nos alimenta, a própria natureza também nos alimenta. E valorizando este momento de descanso e nutrição. Ao final do trabalho, nós podemos
praticar a dança, uma arte como movimento, para sentir o elemental da água dentro de nós. No caso, citei a prática do Kenjutsu, a arte da espada. Então, após trabalhar, vamos reservar um tempo praticando o Kenjutsu, integrando os ensinamentos de Musashi sobre a água. Então, vamos praticar com a espada a flexibilidade e a adaptabilidade, a transformação das impressões. E também nos auto-observar com o espelho psicológico. Então temos o exemplo do haiku da espada. Como a água, eu fluo. Na dança da espada, sigo. A maestria no olhar. Então nós imaginamos o movimento fluido, atento, nos adaptando ao inimigo, aquilo que nós estamos observando, para poder atingi-lo com a maestria do olhar. Dessa forma, nós podemos se colocar na figura do samurai representado na imagem, embaixo de uma cachoeira, onde ele está com as águas caindo sobre o seu corpo, mas ele não se afoga, ele não se afunda, porque ele deixa que a água flua por si. Ele está ali como uma pedra. A água ela passa e se divide, ao mesmo tempo que o molha e preenche o seu redor. Mas ele não se afoga, porque ele não está preocupado em encher-se de conhecimento. Ele simplesmente está observando e apreciando, pois o conhecimento, ele é o tudo. Então nós podemos observar ele pelos detalhes. Mas se nós nos apegamos aos detalhes, não vamos observar o todo. Então, na filosofia estoica, gnóstica e de Miyamoto Musashi, nós devemos aprender a apreciar o todo, mas observando os detalhes. Da seguinte forma, se nós estamos numa floresta e damos atenção demasiada a uma flor, não vamos observar a árvore que está em nossa frente. E se observamos demais o tronco dessa árvore, não vamos ver as suas folhas. E se observamos demais essas folhas, não vamos ver a floresta. E assim sucessivamente, não vamos observar o universo. Se tentamos compreender tudo em demasia, não estamos aproveitando o momento, porque devemos ser como a água, que flui. Ela nutre aquilo que precisa no momento. A venerável mestre Lakshmi, também do movimento gnóstico, ela cita no seu livro As Joias do Dragão a seguinte frase: me coloquei a disciplina de não pensar apenas quando preciso. O que isso quer dizer? Que ela não para ficar raciocinando, pensando, intelectualizando quando não precisa. Ela aquieta a sua mente. Ela deixa que flua. E ela só pensa, raciocina quando é realmente necessário, utilizando-se do intelecto superior. A maestria no olhar está em olhar dentro de nós, como no espelho, o espelho psicológico. Observamos na figura representada no gráfico que Miyamoto Musashi está diante de um espelho e um idoso coloca esse espelho na frente de Miyamoto Musashi e ele vê o reflexo de Miyamoto Musashi e não o próprio. Ele está usando do espelho psicológico. Ele está vendo Miyamoto Musashi dentro de si. E vice-versa. Miyamoto Musashi está vendo o outro samurai dentro de si. Essa prática é para que a gente entenda que as pessoas no mundo, elas têm virtudes e também possuem defeitos. Então nós devemos, quando nós estamos diante das circunstâncias do mundo, percebemos que aquela pessoa está reagindo com ira, com impaciência, com imparcialidade, de forma desvirtuosa, ou mesmo ela está agindo de forma virtuosa. Tudo isso nós também agimos. Então olhamos nesse espelho, olhamos para dentro de nós, buscamos
perceber onde está esta injustiça dentro de nós, essa ira, essa imparcialidade. Onde está então as virtudes dentro de nós? A temperança, a castidade, o altruísmo e a própria humildade. O espelho psicológico em si, ele é um ato de humildade, de aprender a se perceber e se corrigir, pois, segundo os estoicos, nós temos o dever de se autocorrigir, porque nós podemos apenas controlar o nosso próprio dia, o que nós fazemos com esse dia. Acordamos, como vamos reagir, como vamos lidar com as circunstâncias de forma sábia. Então, para os estoicos, aquilo que você não pode controlar, você não deve dar importância. Apenas controle a si mesmo. Apenas aprenda a eliminar os seus próprios defeitos. Aprenda a direcionar o seu fogo interior não para as paixões, mas para as virtudes. O virtuosismo da filosofia estoica está em direcionar este fogo para as virtudes. Então, quando nós realizamos esta prática de auto-observar, do espelho psicológico, da recordação íntima, nós podemos realizar a prática que o mestre Samael nos ensina, a morte psicológica. A morte psicológica é a morte psicológica é o trabalho psicológico onde nós eliminamos os nossos defeitos com a seguinte petição: pedimos à nossa Mãe Divina, o fogo dentro de nós, o nosso Kundalini, para que elimine os nossos defeitos. Então pedimos da seguinte forma: Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Então nós eliminamos essas criaturas que estavam nos jarros, essas personalidades agregadas em nós, esses fascínios, esses desejos, essas paixões baixas, situadas na base da nossa coluna, situadas e originadas pelo sexo, pelo infrassexo, onde, quando nós derramamos a nossa energia, estamos alimentando esses defeitos. Então, a energia sexual da Mãe Divina, ela é o que nos dá a força para eliminar. E somente ela pode queimar e dissolver essas criaturas que estão dentro de nós. Esses defeitos, esses eus, essas cabeças pensantes dentro de nós. A morte psicológica, ela deve ser feita diariamente, para que em todos os momentos que recordamos a nossa atenção e percebemos que estamos nos distraindo daquilo que já foi trabalhado na manhã, da terra, a força da terra, nós possamos eliminar com o fogo, para queimar as ervas daninhas que estão crescendo nesta terra, para que novamente as águas da virtuosidade reguem esse jardim e possam nutrir as virtudes. Então a morte psicológica ela deve ser feita diariamente e durante todo o dia. Toda vez que se percebe um defeito psicológico se manifestando no nosso corpo, então pedimos: Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Respiramos para trazer mais força a este fogo interior. Então, chegamos ao período noturno, onde nós realizamos mais um momento de gratidão. Nesse momento, nós estaremos valorizando o que foi aprendido durante o dia, as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente a nossa companheira, nossa esposa, nossa cônjuge, que está sempre ao nosso lado, a nossa amiga. Isso é uma forma de humildade, aprender a apreciar os irmãos, aprender a apreciar a família, pois trabalhamos tudo isso, essa virtuosidade do estoicismo, este trabalho de revolução da consciência do gnosticismo e o próprio livro de Miyamoto Musashi é para trabalhar para a sociedade, trabalhar para o mundo. Miyamoto Musashi escreveu seu livro e entregou para Buda, Budi, o livro da Terra, por isso que se inicia pela Terra.
para entregar aos irmãos em sacrifício pela humanidade. Devemos aprender a entregar isto para que possamos alimentar a humildade, pois se nós somos egoístas, pensamos apenas em nós, não tem como ser altruísta, não tem como você se sacrificar pela humanidade, não tem como você nutrir a terra, nutrir a água, nutrir o fogo, o espírito, muito menos perceber o ar que nutre e respira com toda a vida no planeta. Para os estoicos, o imperador Marco Aurélio, todo o seu trabalho foi justamente para que ele pudesse governar de forma sábia, de forma justa e virtuosa. E temos neste momento a prática da sexualidade superior. Após o trabalho, após tudo o que já foi trabalhado durante o dia, os 3 fatores, nós iniciamos agora o fator da sexualidade superior. Praticar a sexualidade superior com a esposa. A união sexual de esposo e esposa sem o orgasmo fisiológico, sem a expulsão do sêmen, onde o casal transmuta sua energia sexual para um crescimento mais profundo e a criação do elemento éter, o elemento que é a chave para cristalizar os corpos superiores. O elemento éter é a união dos 4 elementos: terra, fogo, ar e a água. E somente a sexualidade superior faz com que se cristalize o último elemento, o 5º elemento, o éter, o elemento da ciência, o elemento da consciência, o elemento das virtudes. E este elemento, ele deve ser praticado da forma como citado, 100, 10 vezes 10, para cristalizar todos aqueles corpos. Essa é a prática da sexualidade superior, direcionar todos os elementos, uni-los, transformá-lo em éter e elevar este éter da base da nossa coluna até o topo do nosso cérebro, até a nossa têmpora, a ciência. Para a união sexual, temos um haiku, novamente um momento de filosofia, para trazer a arte, a sexualidade. Nossas almas se tocam. Na chama da união, crescemos. Amor espiritual. O haiku ele serve para sintetizar aquilo que foi aprendido no momento. Quando escrevemos um haiku em nosso diário, estamos sintetizando, de forma metafórica, aquilo que foi aprendido no momento. No momento da sexualidade superior, estamos aprendendo que não são nossos corpos que se tocam, é nossas almas. Quando isso acontece, a chama da união, o fogo, o éter, isso traz o crescimento e o amor espiritual, o amor pelo divino. Direcionar o fogo ao divino. Dessa forma, unimos os 5 elementos da natureza: terra, água, fogo, ar e o próprio éter, que também pode ser encontrado na sagrada ayahuasca, que pode ser utilizada para nos dar força e inspiração para realizar este trabalho diário, e principalmente auxiliar os solteiros na prática do celibato temporário, guardando suas energias sexuais com a sublimação, que é justamente também a união entre a água, o fogo, o ar e a terra, com a respiração profunda, trazendo essa atenção aos elementos que estão dentro de si, aprendendo a fluir pelas circunstâncias, direcionando o fogo para as virtudes, estando atento no seu caminho, estando atento ao seu corpo, para que a energia permaneça dentro dele, para que o sêmen não seja jamais expulso em atos de infrassexualidade, e para que o ar possa nutrir e fluir por dentro deste corpo, até que o cônjuge possa chegar, para que ambos possam praticar a sexualidade superior e assim cristalizar o éter. O celibato é o preparo para
a transformação desses elementos no próprio éter. Por fim, no nosso dia, podemos fazer uma reflexão sobre as virtudes e os defeitos que foram alimentados naquele dia. Quais virtudes nós trabalhamos? Quais defeitos nós alimentamos? Então fazemos essa reflexão, buscando perceber, se questionar. Neste dia, alimentei a gula? Ou trabalhei pela temperança? Fazer esses questionamentos para cada defeito, para cada defeito de personalidade que existe dentro de nós, que está agregado em nós, para que possamos combater essas personalidades naquele momento, com a morte psicológica, e que no outro dia, quando iniciamos o nosso dia, estejamos atentos para direcionar o nosso trabalho com a Terra para que não sejam manifestados esses defeitos que no dia de hoje não estávamos tão atentos para impedir a sua alimentação. Então fazemos essa reflexão, a recordação íntima novamente, a retrospectiva do diário. Vamos desde a manhã, observando o que nós plantamos no nosso dia, se nós conseguimos manter o nosso estado de permanência de espírito, nossa força espiritual, nosso fogo espiritual estava em constante direção ao superior, a Deus. Se fluímos pelas adversidades sem nos fascinar, sem nos afogar em suas vaidades, se não nos prendemos demais a um conhecimento ou algo que aprendemos dentro de nós, deixamos que aquilo flua para que todo o conhecimento seja apenas um instrumento de sacrifício pela humanidade. Todo esse trabalho, ele tem a única direção para serviço com a humanidade, o serviço para a elevação coletiva. Trabalhamos esse diário para que ele seja apenas um instrumento de ensinamento, um instrumento para entregar aos irmãos, como um sacrifício pela humanidade. Todos esses filósofos citados em todos os livros, todos trabalharam sobre si, com o intuito de se sacrificar pela humanidade, de entregar estes conhecimentos à humanidade, observando cada um no seu próprio dia, fazendo esse diário, aprendendo a cristalizar esses elementos da natureza dentro de si, para entregar em sacrifício pela humanidade, sem jamais comercializar com o que é sagrado, sem jamais comercializar com o conhecimento verdadeiro, a ciência, o conhecimento interior, o conhecimento de si mesmo. Todos estes mestres entregaram em sacrifício pela humanidade. E por isso, a obra do venerável mestre Samael no Gnosticismo, ela é tão importante. E ela é o cerne desta conferência, que da união do gnosticismo surge a filosofia, surge os elementos, e assim se entrega novamente à humanidade. Entrego a todos esta conferência com minha alma e meu coração, e entrego ao real ser. Todo aplauso seja para o real ser, para o Deus interior, jamais para a personalidade.